Oi, crianças, tudo bem? Tô aqui de volta para contar mais uma história para vocês. E uma história muito legal sobre uma pessoa extraordinária que vocês já conhecem, porque estamos falando dessa pessoa já há algumas semanas. É Paulo, isso mesmo! Paulo, que nem sempre acreditou em Jesus. Na verdade, vocês lembram que ele tentou deter as pessoas que acreditavam em Jesus? Lembraram, né? E lembram também que quando Jesus apareceu para Paulo, ele percebeu que ele estava realmente errado o tempo todo. E então, ele resolveu ter uma nova missão na vida dele. E a missão era viajar por todo o canto do mundo, espalhando a palavra sobre Jesus para o maior número de pessoas que ele encontrasse pelo caminho. Lembraram? Pois é, mas não foi tão fácil assim, né? Infelizmente, Paulo enfrentou muitos dias difíceis, muitos, porque quando ele saiu para falar sobre Jesus, ele foi ousado e por isso ele foi espancado, ele foi ridicularizado por muita gente. Foi jogado numa prisão e foi expulso da cidade. Um dia, lá em Jerusalém, Paulo foi preso por uns soldados romanos. Isso depois de quase tentar matá-lo. Enquanto Paulo esteve na prisão, Jesus apareceu para ele. E sabe o que foi que Jesus disse para incentivar Paulo, para que ele não desanimasse e continuasse em sua missão de espalhar a palavra de Jesus por aí? Lá em Atos, capítulo 23, versículo 11, Jesus diz assim: coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Pois é, Paulo deve ter se sentido muito incentivado, né? Quando Jesus apareceu para lhe dizer isso. Mas ele ainda tinha um longo caminho a percorrer e esse caminho era um caminho muito difícil. Um grupo de religiosos planejou matá-lo. Sim, planejou matá-lo. E então, Paulo foi levado até o governador em Cesareia. A partir daí, ele foi levado a Roma para ser julgado diante do imperador, diante de César. Para chegar a Roma, ele foi entregue a um comandante romano chamado Júlio. Era um comandante de um navio. E esse navio é que iria transportá-los até Roma. Júlio até que foi gentil, sabe? Ele até permitiu que Paulo visitasse alguns amigos quando eles pararam em Sidom. De lá, eles navegaram até Chipre, ao redor de Chipre. E eles se transferiram para um outro navio, um navio do Egito, que transportava grãos e estava levando lá para a Itália. O navio passou por dias difíceis. Gente lutou contra o vento por muitos dias, até que eles chegaram a uma cidade na ilha de Creta. Essa cidade chamava Bons Portos. Pois é, nesse ponto da viagem, nesse ponto da jornada, muito tempo já tinha se passado. E é claro que o navio foi ficando gasto, né? A vela do navio já estava se tornando perigosa. Mesmo o Paulo sendo prisioneiro, ele resolveu
falar com os homens que estavam no comando. E Paulo resolveu avisá-los o que estava acontecendo. E ele disse assim, lá em Atos 27:10: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, tanto para a carga, quanto também para as nossas vidas. Gente, o capitão e o proprietário do navio não quiseram acreditar no que Paulo estava falando. Na verdade, eles queriam chegar rapidamente em outro porto, um porto melhor, né, para enfrentar o inverno que estava chegando. Então, eles decidiram que eles iam navegar assim mesmo. E eles não queriam escutar o que Paulo dizia. Bom, nesse momento, um vento suave começou a soprar. Era suave o vento. Mas o vento soprou. E a tripulação viu a chance de partir rapidamente. E então, eles resolveram puxar a âncora e partir rapidinho para que esse vento não aumentasse, continuasse suave. Mas não adiantou, não. O vento cresceu e cresceu rapidamente até ter a força de um furacão. A força de um furacão. Os homens levantaram o bote salva-vidas que tinha a bordo do navio, né? E amarraram cordas para manter ele junto com o navio, para que eles pudessem se proteger. E a tempestade, gente, durou dias e dias. No terceiro dia, os homens resolveram começar a jogar um pouco da carga do navio ao mar, para que eles pudessem ter chances de sobreviver. Mas no fundo, eles não acreditavam muito, viu, que sobreviveriam a essa terrível tempestade. Essa tempestade, gente, durou realmente dias. E no meio desse caos, dessa bagunça toda, Deus enviou um anjo até Paulo. E no dia seguinte, Paulo falou com toda a tripulação novamente. Na verdade, tinha mais ou menos umas 276 pessoas ao todo. E ele disse para todos eles o que Deus havia dito para ele através desse anjo. Isso está em Atos também, capítulo 27, no versículo 24. Está escrito assim: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Paulo disse para todos que eles tinham que ser corajosos, porque eles iriam sobreviver a essa tempestade. Mas, eventualmente, eles precisariam levar o navio para uma ilha. Ainda assim, a tempestade continuou. Bom, finalmente chegou na 14ª noite de tempestade. Os marinheiros descobriram que estavam se aproximando da terra. A tripulação do navio tinha tanto medo de bater contra as rochas que eles baixaram o bote salva-vidas, planejando escapar e deixar os passageiros. Entre eles, Paulo, né? Mas acontece que Paulo, então, falou com Júlio, que era o comandante do navio, lembram? Ele disse assim que todos os homens deveriam ficar no navio. Os soldados cortaram, então, as cordas que seguravam o bote salva-vidas. E, então, deixaram o bote se afastar. Pouco antes do amanhecer, Paulo falou com todos novamente e tentou incentivá-los. Parecia que agora eles estavam escutando o que Paulo dizia, né? E ele disse assim, também está em Atos 27, só que versículo 33
até o 36. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, Paulo então tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos então se reanimaram e também comeram algo. Bom, quando a luz do dia chegou, eles viram que eles estavam ao lado de uma praia e então levaram o navio até lá. Mas o navio bateu num banco de areia e quando atingiu esse banco de areia, ele se quebrou em pedaços. Os soldados planejavam matar Paulo e os outros prisioneiros para impedi-los de fugir, de nadar para a liberdade. Mas Júlio os impediu porque Júlio queria salvar a vida de Paulo. Alguns passageiros e até tripulantes nadaram e alguns até pegaram pedaços do navio, destroços do navio. E todos conseguiram chegar em terra com segurança. Eles então desembarcaram em uma ilha chamada Malta. As pessoas que viviam em Malta fizeram uma fogueira para receber os seus visitantes. Paulo então reuniu alguns pedaços de madeira para alimentar o fogo, mas quando ele colocou no fogo, de repente, uma cobra venenosa saiu dali e mordeu Paulo. E Paulo jogou a cobra no fogo. E acredita que ele estava bem? Ele estava bem. E quando as pessoas viram que Paulo não foi ferido, eles pensaram que Paulo é que deveria ser um deus. E o chefe oficial, chamado Públio, recebeu Paulo e os outros em sua casa. Paulo então descobriu que o pai do Públio estava muito doente. E então Paulo orou e pediu a Deus para curá-lo. E o pai de Públio, adivinha? Sim, foi curado. Pois é. Todas as pessoas que estavam doentes, então, na ilha, se reuniram e queriam ver Paulo. Todas elas foram curadas. E quando chegou a hora de partir, o povo de Malta deu a eles tudo o que eles precisavam para sobreviver até o final desta viagem. Finalmente, passado um tempo, Paulo chegou a Roma. Lá em Roma, as pessoas crentes que acreditavam, em Jesus, que tinham fé, já tinham ouvido falar que ele estava a caminho, que Paulo estava a caminho. E então todos eles viajaram até onde ele iria chegar para poder recebê-lo, encontrá-lo. Em Roma, quando Paulo chegou, ele até foi autorizado a viver no seu próprio lugar, mas sempre sendo vigiado. E por 2 anos, ele recebeu qualquer pessoa que quisesse vê-lo. Pois é, Paulo então compartilhou as boas notícias de Jesus com os judeus, com os gentios, assim como Deus havia prometido para ele. Não importa quantos problemas o Paulo enfrentou ao longo do caminho, ele não desistiu, ele continuou a sua jornada por querer compartilhar, por querer continuar falando sobre Jesus. Porque Jesus, gente, mudou a vida de Paulo.
Na verdade, sabendo que Jesus não só tinha mudado a vida de Paulo, mas também ele mudou a forma com que Paulo começou a enxergar os problemas. Vocês sabem que conhecer a Jesus muda a forma como vemos os problemas? É disso que nós precisamos lembrar sempre, que conhecer a Jesus muda a forma de como vemos os nossos problemas. Paulo entendeu que Jesus é a grande história de Deus. Ele entendeu que não importa os problemas que enfrentamos, vale a pena, vale muito a pena falar sobre Jesus, o Salvador que Deus prometeu. Ele é o único que torna possível nós termos um relacionamento fiel que vai durar para sempre com Deus. Mesmo que Paulo tivesse que enfrentar muitos problemas em sua vida, ele foi confiante, não foi? Ele confiou que Deus estava com ele. Ele estava então determinado a continuar a fazer o que Deus chamou para fazer, que era compartilhar as boas notícias sobre Jesus. Por quê que Paulo fez isso? Porque Paulo confiava, gente, ele acreditava em Deus. Ele podia enfrentar qualquer problema que tivesse na sua frente sem preocupação. E assim, como Paulo, vamos enfrentar também os nossos problemas, porque os problemas fazem parte da vida, né, gente? Fazem parte da vida. Mas quando enfrentamos os nossos problemas, nós podemos acreditar que Deus vai nos ajudar a passar por eles. Nós podemos confiar e lembrar que jamais somos abandonados por Deus. Ele está sempre conosco. Lembra que eu falei agora há pouco? Conhecer a Jesus muda a forma de ver os nossos problemas. De repente você está preocupado com uma prova que você vai ter, que você estudou. Você pode orar, pedir para Deus te ajudar a lembrar o que você aprendeu, né? Isso pode te dar confiança que você precisa para fazer a sua prova da melhor maneira possível. Ou de repente você está indo passear e num lugar que você nunca foi, né? Tá com medo. Ora para Deus, para que Deus te dê paz, segurança. Ou de repente você vai mudar de escola. Mudar de escola sempre causa um friozinho na barriga, né? A gente sempre fica preocupado. Mas aí, lembra do que Jesus prometeu, que Ele vai sempre estar com você. Sempre. Lembra que quando a gente está com Jesus, a gente consegue enfrentar todos os problemas, não consegue? Conhecer Jesus muda a forma com que vemos os nossos problemas, não muda? Se tiver medo, se tiver dúvida do que fazer, ore a Deus, peça para Ele te ajudar. Então agora vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar. Orar a Deus para que Ele possa nos abençoar. Vamos lá. Querido Deus, obrigado por estar com Paulo nesses altos e baixos. Podemos ver como o Senhor sempre esteve com ele, guiando os seus passos, dando a ele o necessário para enfrentar todos os desafios ao longo do caminho. Sabemos que o Senhor está conosco também e não vai nos abandonar. Podemos pedir, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe e nos faça lembrar sempre que podemos confiar em Deus, não importa o que aconteça. Ajude-nos a ver os nossos problemas de forma diferente, por causa da nossa fé no Senhor. Nós te amamos e pedimos todas essas coisas no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, até a próxima história. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia,
uma ótima semana, lembrando sempre que Jesus está conosco e que conhecer melhor a Jesus, conhecer melhor a Deus, nos faz enxergar os problemas de forma diferente. Até a próxima!